Povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de terça-feira, 24 de setembro de 2024. Que Deus possa abençoar a sua tarde, a sua noite, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos algo na palavra do Senhor e também fazendo a oração da fé. Daqui a pouquinho eu quero te convidar para nós juntos unirmos a nossa fé em oração, estarmos fazendo uma oração ao Senhor, fazendo um clamor ao Senhor, e eu creio que Deus tem bênção, Deus tem algo para nós nesta tarde, este encontro, Deus que marcou, o Senhor se faz presente aqui comigo, Ele faz presente aí com você, e eu creio que Ele tem bênçãos para a nossa vida nesta tarde. Louva o Senhor, agradeça ao Senhor por mais essa oportunidade. Estamos aqui já no dia 24 de setembro, como passou rápido esse mês, né? Está passando rápido, já estamos já na reta final do mês, mas tem uma coisa, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado. A prova disso é que estamos de pé, só estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado, isso fisicamente e espiritualmente também, somos sustentados pelo Senhor, Ele nos sustenta a nossa vida espiritual, emocional, né? A nossa vida física. Nós somos sustentados pelo Senhor em todas as áreas na nossa vida. Então devemos ser gratos ao Senhor, devemos reconhecer Ele em todos os nossos caminhos. E sabe como nós agradecemos ao Senhor? Como Ele vê a nossa gratidão? É quando nós obedecemos a palavra dEle. É uma prova que somos gratos ao Senhor. Quando obedecemos a palavra dEle. É o que o Senhor espera de mim e de você. A obediência da palavra do Senhor gera bênção na nossa vida. Quando você obedece a Deus, quando você é fiel a Deus, quando você faz de tudo, se esforça, nega-se a si mesmo, faz de tudo para agradar a Deus através da obediência, Deus também Ele se agrada em nos abençoar. Aí você não vai precisar de correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. Você crê assim? Amém? Você crê dessa forma? Eu creio porque a Bíblia nos ensina isso. Quando somos gratos a Deus, nós fazemos de tudo para agradar a Ele. Como, pastor, eu vou agradar a Deus? Obedecendo. Ele não pede outra coisa, Ele pede obediência. Ele quer que nós obedecemos a palavra dEle, praticamos ela, cumprimos aquilo que o Senhor quer que nós cumprimos, né? Porque o Senhor, o livro da Bíblia, a palavra de Deus, não é um livro de proibições. Aqui também mostra como devemos agir. E a principal ordem de Jesus para a sua igreja, nós como igreja, é pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então uma responsabilidade muito grande para nós. A gente olhando quantas pessoas perecendo, matando, é crimes, é tantas coisas ruins, um matando o outro, é tantas coisas horrendas que temos visto nesses últimos dias. Até que na minha cidade, que é uma cidade tranquila, nessa última semana teve 2 homicídios. É uma cidade tranquila, uma cidade de menos de 400 mil habitantes, que é na cidade onde moramos. Uma cidade até tranquila, mas ultimamente não está fácil não. Como, né, a maldade, como a perversidade tem aumentado, as pessoas não valorizam a outra pessoa, mata por coisa tão, né, à toa, coisa tão simples, né, e nós não podemos ver essas coisas e ficar assistindo como apenas telespectador. Nós precisamos orar, pedir a Deus para nos pôr amor no nosso coração pelas almas. Você tem sentido amor pelas almas? Você tem se compadecido das pessoas que estão sofrendo? Uma pergunta para nós. Estamos assistindo, né, a maldade aumentar, a violência aumentar, e nós sem fazer nada, sem, né, ter um pingo de sentimento, de compaixão das pessoas que estão indo para o inferno, irmãos. Né, estão indo de passos largos para o inferno. Como eu falei de manhã, nós temos que... Se nós não podemos ir de passos largos para o céu, vamos nos arrastando de passo curto, mas não desistimos. Não podemos desistir. Agora, quantas pessoas indo de passos largos para o inferno? Nós precisamos nos comover isso, irmãos.
Não basta eu ser um religioso, um ensinador da palavra, um pregador, e ver tantas pessoas sofrendo e eu não importa, importando só comigo. Isso está errado, alguma coisa está errada na nossa vida, precisamos obedecer. Por isso que eu falo, a prática da palavra de Deus vai nos ensinar a ter compaixão dessas pessoas que estão se perdendo. Como a parábola do bom samaritano. Passou ali, os religiosos de largo, viu a pessoa ali caída, que foi espancada pelos ladrões, estava meio morto, o religioso, o levita passou de longe, o sacerdote que ministrava na casa do Senhor passou, não teve misericórdia, e passou um samaritano, que era excluído ali de Israel, rejeitado. Eles consideravam eles povo, como um cão, eles consideravam o samaritano. Mas ele foi o único que se compadeceu daquele que estava meio morto. Aí o Senhor ensina que nós devemos agir assim. E muitas das vezes agimos como, nós estamos agindo como sacerdote e agindo como, aquele o outro religioso que tomava conta da casa do Senhor. Tanto o sacerdote que ministrava, tanto o levita, que não só era na área do louvor, mas também tomava conta das coisas sagradas do templo. Não adianta. Tinha liturgia, tinha tanta coisa, mas não tinha misericórdia. Jesus veio nos ensinar a ter misericórdia do nosso semelhante. Precisamos fazer alguma coisa. E o início é orarmos. É pedir para Deus ter misericórdia dessas pessoas. É pedir para Deus nos dar a oportunidade de estar falando do amor de Jesus para essas pessoas que estão perecendo. Não podemos, como eu disse, ficar assistindo como espectadores e as pessoas indo, de passos largos para o inferno. Não podemos. A responsabilidade é nossa. Jesus diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, porque não é todos que crê, mas quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então, irmãos, precisamos ter compaixão. Precisamos dar uma repensada aí nos nossos conceitos. Será que nós não estamos sendo simples religiosos? Não temos compaixão, misericórdia no nosso coração? Será que estamos somente cumprindo, ritos, cumprindo as coisas ali da casa do Senhor, mas o amor ao próximo está longe de nós? Amor às almas, como Jesus, como ele amava as almas, como ele se compadecia daqueles que estavam sofrendo, como Jesus, tomava a causa daqueles que estavam sofrendo, e sempre Jesus, ali, se doava, não agradava a ele mesmo, mas procurava fazer o bem àqueles que estavam sofrendo. Esse deve ser o nosso sentimento, irmãos. O mesmo sentimento que havia em Cristo deve haver em nós. Jesus nos deu esta responsabilidade. Infelizmente, muitos de nós estamos preocupados só conosco. Não estamos um pingo preocupados com as pessoas que estão, se perdendo. Nós que temos a palavra de Deus, nós que temos o Espírito Santo, nós que temos a graça de Deus sobre a nossa vida, temos ferramentas que Deus nos deu para fazer a obra do Senhor. Deus não nos batizou com o Espírito Santo para nós ficar falando em línguas aí dentro da igreja. Não é para isso. É para nos dar poder, autoridade, coragem para falarmos do amor de Deus. Irmãos, precisamos despertar. Os dias são maus. Satanás tem tentado nos calar. Satanás quer que nós nos sentimos acomodados, porque enquanto estamos acomodados, a igreja não avança. A igreja não avança. E o Senhor diz que que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja que avança. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas se a igreja cruzar o braço, ela vai prevalecer as portas do inferno. Mas se nós tomarmos postura, trazer para nós a responsabilidade de ganhar pelo menos uma alma por ano. Se nós preocupássemos com isso, levar pelo menos uma. 365 dias. Se cada um de nós preocupássemos em ganhar uma alma para o Senhor durante o ano todo,
irmãos, com certeza faríamos a diferença. Por exemplo, uma igreja que tem 300 membros, no final do ano estaria, com 600. É assim que funciona? E o Senhor nos chamou para multiplicar. Como eu disse, temos as ferramentas necessárias. Temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus, Temos armas espirituais para nós levarmos essas mentes cativas, porque as nossas armas são poderosas em Deus. Temos armas espirituais para levar essas almas cativas ao Senhor. Temos, o Senhor nos equipou com o Espírito Santo, temos à disposição, a palavra, temos a unção de Deus, temos as armaduras para resistir nos dias maus, porque estamos numa batalha. Mas soldado que fica com o braço cruzado, o exército perde. Então vamos levantar, vamos tomar postura, preocupar com aqueles que estão perdidos. Aonde você está, você pode ser usado por Deus. Se você esteja no hospital, no comércio, no trabalho, com sabedoria, lógico, para não causar problema, para não ser escândalo, Porque tem pessoas que vai evangelizar causa escândalo. Não é assim, não precisa disso. Com sabedoria, com jeito, na hora certa, peça para Deus te dar sabedoria, direção para você falar na hora certa. E o Senhor vai lhe dar a oportunidade. Seja numa fila de um banco, seja na fila de uma lotérica, seja ali onde você compra, seja onde você vende, não sei. O Senhor vai te dar a oportunidade, mas precisamos estar sensíveis. Prontos para ter uma palavra amiga, uma palavra de fé, uma palavra de Deus para aqueles que estão sofrendo. Falar do Evangelho, falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza no Espírito Santo e Ele voltará e vai nos levar para o céu. Precisamos, todos nós, irmãos, todos nós somos testemunhas de Cristo. Ah, pastor, eu não tenho dom para pregar. Não é pregar, é para você testemunhar. Conte um testemunho. Quantas vezes temos a oportunidade, chega pessoas perto da gente e fala, ó fulano, estou passando por isso, a minha luta está assim, e a gente indica um bom psiquiatra, um bom psicólogo, um bom médico, um bom terapeuta, mas não indicamos um bom remédio, E não indicamos que Jesus pode curar, libertar, salvar aquela vida, fazer um milagre na vida dela. Temos muitas das vezes, não temos coragem, somos incrédulos, não temos coragem de falar que Deus pode fazer com medo de Deus não fazer. Use a sua fé, seja uma testemunha de Cristo, fale do amor de Deus a tempo e fora de tempo, não perca esse foco. O inimigo tem tirado esse foco, o inimigo tem cegado nós nesta área. Ele tem parado a igreja do Senhor nesse sentido, porque estamos tão tímidos, estamos tão com pouca fé, que não temos coragem de convidar uma pessoa para ir lá na igreja onde congregamos, para ela receber uma oração e para ser curada, liberta, transformada. Não temos mais fé para isso. Por quê? Não temos orado, não temos jejuado, não temos consagrado a nossa vida, não temos interesse pelo reino dos céus. O nosso interesse está somente nas coisas desta vida. O meu bem-estar, eu quero estar bem, o resto que se dane. Isso não pode, irmãos. Somos servos de Deus e devemos amar o próximo como a nós mesmos. Não só por palavra, mas por obras. Se você ama o seu próximo, você vai instruí-lo a servir a Jesus. Ele ouvindo ou não. Mas você é uma pessoa que Deus escolheu para ser testemunha dele. Todos nós, Deus nos escolheu para sermos testemunhas dele. Veja uma passagem linda aqui, 8 de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 26. Aqui no contexto a gente vê Filipe pregando em Samaria e milagres aconteciam. Pessoas libertas, curadas, havia grande alegria naquela cidade, olha só, e havia grande alegria naquela cidade, glória a Deus, por causa da presença de Deus na vida do diácono Filipe.
No versículo 26 em diante diz assim: o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserto. O anjo, estava uma bênção ali, né? Estava uma bênção ali onde Felipe estava. Estava uma bênção ali, Felipe pregando, pessoas sendo curadas, libertas ali em Samaria, na cidade de Samaria. Mas o anjo tinha uma missão especial para ele. Ele estava disponível, à disposição do Senhor. Aí levantou-se e foi, ele obedeceu. Quando o anjo mandou ele para o caminho de Gaza, de Jerusalém a Gaza, ele deixou ali a obra que ele estava fazendo em Samaria e seguiu as instruções do anjo. E foi, ele levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Este homem tinha saído, um etíope, ele era um mordomo, eunuco, tinha saído lá da Etiópia para vir adorar em Jerusalém. E Deus vendo tudo, irmãos. Por isso que eu falo que Deus vê tudo. Nada passa desapercebido diante de Deus. Aí Deus quer fazer uma obra na vida desse homem. Ele era adorador, era. Ele ia lá em Jerusalém no templo adorar, mas lhe faltava algo. Lhe faltava Jesus ainda. Ele era um adorador, um prosélito. Ele saía, andava centenas e centenas de quilômetros a cavalo para ir adorar em Jerusalém. Tinha muita fé, mas lhe faltava algo, ainda lhe faltava Jesus. Então ele chega perto deste homem, e ele já tinha adorado e regressava, assentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. Ele saiu ali do templo todo alegre e lia o livro do profeta Isaías, aquele pergaminho, né? Não tinha a Bíblia como nós. Tinha ali um pergaminho do profeta Isaías, ele estava lendo. E disse o Espírito a Felipe, o anjo falou primeiro, agora o Espírito Santo fala para ele, chega-te, junta-te a esse carro. A carroça andando e Felipe correndo atrás, parilhou com ele ali, correndo, né, junto com esse carro, com essa carroça. E correndo Felipe, a Bíblia está dizendo, ouviu que lia o profeta Isaías dizendo, e disse ao carroceiro, ao etíope, Felipe disse para ele, você entende o que você está lendo? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou e pediu para Felipe, sobe aqui e assenta aqui do meu lado. Olha só que coisa maravilhosa, quando somos sensíveis a Deus, quando estamos prontos para fazer algo para o Senhor, Deus fala, irmãos. Sabe por que muitas das vezes não ouvimos a voz de Deus, não somos direcionados por Deus, porque não estamos dispostos. Estamos tão tranquilos, uma vida boa, sossegada, tem comida, tem água, tem roupa, que beleza. Estamos nem um pouco preocupados com os perdidos. Eu vou me envolver em problemas para quê? Estou bem assim. Mas quando a pessoa está disposta, irmão, a pessoa está pronta para obedecer a Deus, Deus fala, no início foi um anjo. Agora o Espírito Santo fala para ele se parear com a carroça, ele correndo, a par da carroça. Agora ele pergunta, ele viu que aquele homem estava lendo Isaías, perguntou, você entende que você lê? Perguntou para o etíope. É um homem bem posicionado, todos ali, né? A Bíblia nos fala, ó, o qual era superintendente de todos os tesouros. Ele tinha ido a Jerusalém para adoração, era um homem bem posicionado, de confiança. E um homem prosélito, um homem que adorava o Deus dos judeus, um seguidor do judaísmo. Aí o lugar que ele sentou, pediu para subir, o etíope falou, sobe aqui, ele subiu, e ele estava lendo o profeta Isaías, e no lugar que ele estava lendo, dizendo assim, foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Felipe, disse, rogo-te que me diz, de quem diz o profeta isso? De si mesmo ou de algum outro? Então, olha só, ele fez uma pergunta, ele lia, não entendia. Não sabia se o profeta Isaías estava dizendo dele mesmo, do profeta, ou de alguma outra pessoa. E respondeu o eunuco a Felipe e disse, rogo-te, de quem diz isso o profeta? Ele diz a Felipe, ele disse de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a boca, e começou nessa escritura, e lhe anunciou a Jesus. Por isso que precisamos
né? Estar pronto. Tem pessoas sedentas como este homem. Ele foi adorar, era um religioso, um homem que andava longe para adorar o Deus verdadeiro, mas não conhecia o Deus verdadeiro. Não conhecia Jesus, que é a porta, o caminho para chegarmos ao céu. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então Felipe abrindo a boca e começou nessa escritura e anunciou Jesus. Olha só. Então, indo eles caminhando, chegaram a algum pé de água, e disse o eunuco: eis aí a água, o que impede que eu seja batizado? Provavelmente Felipe já tinha falado do batismo. Aí ele viu uma poça d'água lá e falou: quem me impede de ser batizado? E disse Felipe: é lícito, é necessário que crês de todo o teu coração. E respondendo disse o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou que pararam o carro e desceram ambos as águas, tanto Felipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Aleluia! Que ida, adoração foi essa? Foi a melhor ida que ele teve em Jerusalém para adorar, porque agora ele volta crendo em Jesus. Ele foi evangelizado e ele foi batizado, passou pelo batismo das águas. Se ele perseverou durante a vida dele, com certeza ele aguarda a ressurreição para a vida eterna. E Felipe se achou em Azoto. Olha o milagre que Felipe viveu. Estava ali no deserto, o Espírito do Senhor pegou ele e transportou ele, irmãos. Não é coisa de filme, não. Ele saiu de uma região e foi parecer em outra. Muitos quilômetros dali. Viajou na asa do Espírito, ele foi transportado pelo Espírito Santo, como Jesus foi transportado quando foi tentado. Já viu que o Espírito do Senhor levou Jesus para ser tentado, de um lugar para o outro. Assim Felipe, olha só, e Felipe estava ali naquela água, assim que batizou o eunuco, o Felipe se achou em Azoto e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Ele foi transportado pelo Espírito. Ali daquele deserto, apareceu numa cidade, longe dali. Ele viveu um milagre extraordinário, porque obedeceu à voz de Deus. Assim, meus irmãos, quer viver experiências inigualáveis na sua vida? Quer viver experiências novas com Deus? Obedeça o que Deus te mandar. Com certeza você vai viver milagres. Você vai viver milagres como você nunca viveu. Quando obedecemos a palavra do Senhor. Felipe era um diácono, cheio do Espírito Santo. Estava ali em Samaria pregando e vidas sendo libertas, vidas sendo salvas, vidas sendo curadas, milagres ele fazia. E havia grande alegria naquela cidade. Como que precisamos de alegria, né? Como que as cidades de hoje, a minha sociedade, precisa da alegria de Deus, alegria do Espírito Santo, como a nossa cidade precisa. Mas depende de nós. Se nós nos posicionarmos e dizer: Senhor, eis-me aqui, com um coração sincero, pronto para obedecer, vai ter alegria na nossa cidade, vai ter alegria na sua casa, vai ter alegria na sua congregação onde você congrega. Depende de nós. E Felipe, obedecendo tanto o anjo, depois obedeceu o Espírito, e depois ele foi transportado pelo Espírito. Olha só. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, tomou Felipe. O Espírito do Senhor tomou Felipe. E olha só, tomou Felipe e não ouviu mais. Na mesma hora, o etíope não viu Felipe mais. Não viu mais Felipe. E jubiloso, ele continuou o seu caminho. Imagina, né? Ele ali, lendo o profeta, parece um servo do Senhor, explica para ele, prega o evangelho, ele é batizado, e ali aquele servo do Senhor é arrebatado, sumiu diante dele. Sumiu. O Espírito do Senhor o arrebatou e levou para outra cidade. Apareceu lá numa outra cidade. E ele seguiu jubiloso ao seu caminho. É assim que Deus quer te usar, quer me usar. Precisamos dizer: Deus, eis-me aqui. Mas estar pronto de coração. Estar pronto mesmo se o Senhor mandar para nós irmos. Para nós fazermos. Estarmos à disposição para vivermos
o reino de Deus aqui na terra. Amém, meus irmãos? Que o Espírito de Deus continue falando em nossos corações. Está aqui o caderno na qual nós anotamos os pedidos. Você tem toda a liberdade para enviar o seu pedido de oração. A irmã Débora vai estar anotando todos os pedidos dos irmãos, das irmãs, e eu vou estar intercedendo em favor de cada pedido, em cada nome, cada pedido de oração que estiver aqui, vamos estar intercedendo, pedindo a bênção de Deus. Oremos nesta tarde de terça-feira. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui nesta tarde, Deus, agradecido por tudo, Pai. Muito obrigado pela instrução da Tua palavra. Ouvimos hoje, Senhor, uma passagem de Filipe, que estava em Samaria pregando o Evangelho, e havia grande alegria naquela cidade, porque milagres aconteciam ali através de Filipe. Mas o Senhor tirou Filipe dali e mandou ele ir para o deserto, do caminho que desce para Jerusalém, a Gaza. E ali o Senhor tinha um objetivo, o Senhor tinha uma pessoa ali que precisava voltar para a sua terra, conhecendo a Jesus de Nazaré. E o Senhor usa Filipe, ele explica o evangelho para o eunuco, etíope, e ele é batizado, e o Senhor arrebata Filipe e leva ele para a cidade de Azoto. Senhor, que passagem maravilhosa! Como o Senhor ama as almas, como o Senhor nos ama. Meu Deus, que nós possamos estar de prontidão como Filipe. Senhor, levanta Filipes aqui nesta tarde. Pessoa, homem e mulheres que estejam dispostos a serem usados pelo Senhor, dispostos para dizer, Deus, eis-me aqui, estar disposto para fazer a Tua vontade. Pai, abençoa o Teu povo nesta tarde. Meu Pai, nos dá um despertamento espiritual, nos aviva, põe o desejo, Pai, de ganhar almas. Meu Pai, que nós possamos nos compadecer dessas pessoas que estão sofrendo, caminhando de passos largos para o inferno. Meu Deus, que nós possamos, meu Deus, como Jesus tinha misericórdia, como Jesus, meu Pai, se colocava nos lugares das pessoas, que nós também possamos ter esse mesmo sentimento, que nós possamos demonstrar o nosso amor ao próximo através das nossas obras, Senhor. Pai, no nome de Jesus, usa as nossas vidas, usa as vidas dos nossos irmãos e irmãs, que aonde nós formos, nós possamos, meu Pai, ser boca de Deus, nós possamos ser usados pelo Espírito Santo para falar do Evangelho, para anunciar as boas novas de salvação. Senhor, como aquele bom samaritano se compadeceu daquela alma que estava caída, sofrendo, meio morta, assim também nós possamos nos compadecer, Deus. Põe esse amor no nosso coração pelo próximo. Põe esse desejo, Senhor, de ganhar almas. Meu Pai, nos desperta para a obra do Senhor. Nos desperta para dizermos, eis-me aqui, e fazermos a vontade do Senhor. Pai, eu entrego cada nome, cada pedido, meu Pai, que está aqui neste caderno, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Visita o Teu povo nesta tarde. Cura os enfermos, cura as enfermidades. Senhor, eu repreendo toda enfermidade, do alto da cabeça às plantas dos pés. Senhor, abençoa os nossos ouvintes. Visita os lares, visita as famílias. Visita, Senhor, todos que estão passando por um momento difícil, um momento de provação, um momento de dificuldade. Meu Deus, ajuda o Teu filho, a Tua filha. Entra com providência nesta tarde, Pai Santo. Abençoa o Teu povo. Muda a história, escreva uma nova história. Senhor, visita esta pessoa que é empresária, que precisa de um milagre na empresa. Essa pessoa que está passando por um momento difícil no relacionamento. Essa pessoa que está passando um momento difícil na família. Essa pessoa que está passando um momento difícil na vida financeira, Deus entra com providência. Essa pessoa que está passando um momento difícil na vida espiritual, renova a vida deste irmão, desta irmã. Senhor, faz um milagre na vida dos nossos ouvintes. Senhor, esta é a oração que eu faço e te agradeço, meu Pai, no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus, toma posse da tua vitória. Receba a tua cura, a tua bênção, a tua vitória, no nome de Jesus de Nazaré. Amém? Ouviu a palavra? Vamos pôr em prática a palavra do Senhor. Não vamos ser ouvintes esquecidos, mas ouvintes praticantes. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima tarde, uma ótima noite. Se Deus quiser, à meia-noite estamos aqui.
na oração da madrugada, não perca. À meia-noite iniciamos a oração da madrugada. Agora nós vamos ouvir um testemunho para a nossa edificação, crendo que o Senhor está agindo também nas nossas vidas. Ficam com Deus e até a meia-noite, se Deus quiser. Irmã Débora, presbítero Eurípides, bom dia, Deus abençoe. Estou passando aqui para agradecer pelas orações. Eu pedi oração porque meu filho ia fazer uma viagem e o carro dele não estava bom para ir viajar, mas mesmo assim ele quis ir, e às vezes nós como pais não temos como agir em determinadas decisões que os nossos filhos tomam, né? Depois que casam, que tem a família deles. E eu fiquei muito apreensiva por conta dessa viagem, por causa do carro que não estava bom. E eu pedi orações a vocês, graças a Deus. O meu filho foi com a esposa e voltou em segurança. O carro chegou a dar um problema quando eles estavam saindo de lá, né? Mas, para a glória de Deus, eles conseguiram chegar em casa bem, sem problemas. E eu agradeço pelas orações. Muito obrigada. Eu sou Edneia, aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. Deus abençoe.